Louvado seja Deus, né? Por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui para adorarmos o seu nome. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 23 em diante, que é um texto assim, que a gente já tem uma familiaridade com ele, né? Texto que a gente conhece, né? Talvez um dos mais pregados, a gente que está há muito tempo na igreja, já ouvimos várias vezes a respeito desse texto aqui. Está em Mateus capítulo 8, versículo 23, nós vamos ler até o versículo de número 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Graças a Deus, né? Que até os ventos e o mar estão debaixo do poder do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos entender aqui, nesse texto, que nós vamos compartilhar aqui, é que Jesus, ele coloca esses discípulos no barco, porque eles estavam indo em uma grande missão. A Bíblia diz em outro evangelho, que Jesus colocou eles no barco para chegar do outro lado. Para chegar no objetivo da viagem, no objetivo da missão. Qual era a missão que Jesus tinha? Entendo eu que na sua capacidade de saber o que tinha lá do outro lado, na sua capacidade já de saber todas as coisas, porque Jesus mesmo no corpo humano nunca deixou de ser quem ele sempre é, Deus, não é nem quem ele sempre foi, porque ele continua sendo Deus, ele é Deus. Amém, irmãos? Estão todos aqui? Então Jesus, ele coloca esses discípulos dentro desse barco e sai rumo ao outro lado. Quem quer chegar do outro lado aqui, dá glória a Deus. Então, de repente, a Bíblia diz que quando ele sobe nesse barco e ele vai até em direção ao outro lado, porque lá do outro lado tinha, um evangelho fala 2 endemoniados, mas em um outro evangelho se detalha a respeito de um, foca somente em um. Nós sabemos que nós estamos falando do Gadareno, Gesareno em algumas Bíblias. Fala a respeito de uma pessoa que estava lá, e que estava ali vivendo uma vida completamente destruída, uma vida completamente sem paz, sem alegria, desprovido de todas as coisas, porque a Bíblia diz que o cara que estava lá do outro lado era um endemoniado, uma legião dentro dele, uma pessoa que era, digamos, conforme a Bíblia o chama, de violento, Então Jesus, ele coloca no coração dele, bota os discípulos dentro do barco, e ele está indo em direção do Gadareno. E a ideia de Jesus era libertar o Gadareno. A ideia de Jesus era fazer uma grande obra na vida do Gadareno. A ideia de Jesus era transformar a vida do Gadareno. Amém, irmãos? Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o Cristo que nós pregamos. O Cristo que liberta, o Cristo que realiza grandes coisas, o Cristo que transforma a vida das pessoas, o Cristo que tem a solução, que tem a saída, o Cristo que tem um novo amanhã
para aquele que se aproxima dele. Esse é o Cristo que nós pregamos. É claro, pregamos o Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, o Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar da garra das trevas, mas também o Cristo que dá uma mudada e uma guinada na vida daquele que se aproxima dele. Então o gadareno não estava nem imaginando o que ia acontecer, como você não estava, como você nunca imaginou o que Deus poderia fazer na tua vida. Lembra quando você estava naquela vida torta, aquela vida errada, aquela vida de bebida, aquela vida de sofrimento, aquela vida de tristeza, aquela vida ruim que a gente pensava que era feliz e não era? E quando a gente teve um encontro com Jesus, o que foi que aconteceu? A nossa vida mudou. Quem recebeu mudança na vida, dá um glória a Deus aí. Amém? Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu vou levar essa mensagem para uns 3 lados nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que quando nós nos colocamos à disposição para fazer algo glorioso para Deus, as tempestades se levantam. Quando a gente se posiciona para fazer algo glorioso para Deus, as tempestades vêm. Quando a gente toma uma decisão de servir a Deus, de andar nos caminhos do Senhor, o céu está azul, está bonito, está estrelado, mas de repente ele fica escuro, de repente as estrelas somem, de repente você não consegue ver a lua, você não consegue ver o sol, porque as trevas se levantam contra a pessoa que toma essa atitude e que resolve fazer isso na presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus sai com os seus discípulos. E tem uma tradução de uma Bíblia que diz assim, de repente. Porque tem tempestades que a gente vê que ela vem, então o que a gente faz? A gente se previne, eu não vou montar nesse barco porque olha o tempo aí. Ou vou montar nesse barco e vou ter que andar rápido, vou ter que acelerar aqui no remo, vamos ter que dar um jeito aqui, porque olha a tempestade que está se aproximando. Mas a Bíblia, naquela tradução, que é a tradução da Thompson, diz assim, de repente, eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Porque as tempestades, na maioria das vezes, quando elas vêm, elas não mandam recado, elas não avisam. As tempestades, muitas vezes, quando elas vêm num momento que a gente não espera. Num momento que a gente não está imaginando que elas viriam. Amém, irmãos? E talvez você esteja experimentando tempestades na tua vida hoje. Talvez o céu está escuro para você. Os ventos têm batido contra a tua vida. Mas o problema é o seguinte, não é estar dentro de um barco e passar por uma tempestade. O problema é estar dentro de um barco e passar por uma tempestade sem Jesus. Amém? Pegou aí a palavra? Nós podemos passar por tempestades com tranquilidade, é claro que nós temos medo da força do vento, nós temos medo da força da água, nós temos medo da aparência da tempestade, do barulho que a tempestade faz, mas nós temos que entender que Cristo está no nosso barco. E se Cristo está no nosso barco, não há tempestade que vai prevalecer na nossa vida. Não há tempestade que vai triunfar diante de nós. A tempestade veio, mas Cristo estava lá. A tempestade veio, mas eles não estavam só entre eles. Alguém maior do que eles estava ali. Alguém que tem poder sobre as tempestades, estava com eles. Embora eles ficaram com medo, a Bíblia está dizendo, olha aí na Escritura, a Bíblia está dizendo, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e a Bíblia diz que ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Uma coisa muito importante que a gente vê aqui nesse texto. Eu fico imaginando, e se Jesus não estivesse lá? E se Jesus não estivesse lá? Pararam para imaginar, mas Jesus estava lá.
No momento da tempestade, Jesus estava lá. Amém. E nessa tempestade que você está passando, Jesus está aí. Nesse momento difícil que você está vivendo, Jesus está aí. Você pode glorificar o nome dele Glória aqui? a Deus. Pode dar para você dar um glória a Deus aí, para você entender? Amém. Ah, mas eu já ouvi isso aqui um monte de vezes. Jesus está aí. Jesus está aqui. O vento está batendo forte, o mundo está passando por uma grande tempestade. E eu fico pensando na família que está passando por essa tempestade mundial sem Cristo. Está passando por essa tempestade confiando nos ídolos. Está passando por essa tempestade confiando na religião. Está passando por essa tempestade confiando somente na medicina. Está passando por essa tempestade às vezes confiando só numa medicação. Mas Jesus não está lá, mas conosco. Ele está a cada momento. Aleluia. Trabalhando, abençoando, fortalecendo, fazendo-nos entender que não importa o nível da tempestade, o tamanho da tempestade, a força da tempestade, aquele que é maior do que a tempestade está conosco. E estava com eles lá no barco. Eu fico pensando no barco que não tem Cristo. A família sem Cristo hoje. A família sem Cristo hoje perdendo um ente querido. A família sem Cristo hoje que a pessoa sai da casa e vai e não volta mais e nunca mais vai ver essa pessoa. A pessoa que está passando por um problema e Cristo não está no barco. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Aconteça o que acontecer. Se Cristo está no teu barco, todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o teu bem. É que nós temos que entender por quê. Porque Cristo está no nosso barco. Se os discípulos estivessem sozinhos, talvez, acredito eu, porque eles entraram em desespero, eles ficaram desesperados quando eles viram o que estava acontecendo. A Bíblia diz: se levantou no mar uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Eles foram pedir socorro para Cristo, porque eles viram que a coisa estava feia, fugiu do controle, fugiu da capacidade deles de controlar o barco, fugiu da capacidade deles de vencer a onda. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes foge do nosso controle. Muitas vezes nós olhamos e achamos que vamos afundar, que achamos que vamos perecer. Mas eu tenho uma palavra para nós aqui nessa noite. Cristo está no nosso barco. Não importa se o vento é forte, não importa se as ondas são grandes, não importa se a tempestade está furiosa, Cristo está no nosso barco. E se as famílias brasileiras estivessem com Cristo no barco e buscassem a Deus, talvez esse vírus já tivesse sido afastado do nosso convívio. Talvez essa tempestade já tinha passado. Se o mundo se voltasse para Cristo e colocasse Cristo nos seus governos, colocasse Cristo nas suas decisões, colocasse Cristo no meio dos problemas que o mundo está vivendo, que a ciência não resolve, que o cientista não resolve, que o grande governante não resolve, talvez, acredito eu, que nós já estaríamos desfrutando do tempo de bonança. Porque Cristo tem poder para dizer: coronavírus cessa, coronavírus seja destruído, coronavírus deixe de existir. Quem acredita nisso aqui, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 32, porque tempestades sempre virão. Ah, eu sou crente, a minha vida vai ser um mar de rosas. Te ensinaram errado. O cristão, todas as pessoas, não só o cristão, passarão por tempestades na vida. As tempestades vêm. Tempestade representa aquele momento de angústia, aquele momento de adversidade, aquele momento de tribulação, aquele momento de dificuldade, aquela situação que foge do nosso controle. Mas, no caso dos discípulos, Jesus estava ali. Amém? E se a tempestade vier e Jesus estiver conosco, nós vamos passar por ela glorificando e vamos ver o final dela e vamos chegar do outro lado como esses discípulos chegaram.
Então, no capítulo 32 aqui do livro do profeta Isaías, tem uma palavra aqui muito interessante, né? Nós podemos associar essa palavra com o texto que nós lemos. Poderíamos também pegar o apóstolo Paulo lá naquela embarcação onde ele estava com não sei quantos presos, fugiu aqui da minha mente, da minha memória, com vários presos, porque Paulo estava sendo levado com os prisioneiros, porque ele era um prisioneiro, e foram parar na ilha de Malta. Veio uma tempestade, na verdade eles enfrentaram 3 tipos de tempestade. Passaram pelas 3, porque Cristo estava naquele barco. Porque Cristo estava com eles. O barco deles, é verdade, rachou, mas a integridade física deles permaneceu com saúde, permaneceu íntegra, porque Cristo estava com eles naquele barco. Nós poderíamos aqui falar desse texto aqui, que está no capítulo 32 do livro do profeta Isaías, que diz assim: eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. A Bíblia está dizendo, irmãos, aqui no texto, que aquele homem, quem é aquele homem? Que homem é esse que tem poder sobre a tempestade, que tem poder sobre o mar, que tem poder sobre o vento? A Bíblia está falando aqui que Jesus, ele é um esconderijo contra o vento. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A tempestade vem, mas nós encontramos descanso mesmo diante dela. A tempestade vem, mas nós estamos seguros mesmo diante dela. E a tempestade, não existe tempestade sem vento. É uma coisa interessante isso, né? Aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. Vento e tempestade. Há tempestade no vento e há vento na tempestade. Olha que coisa. Mas a Bíblia está dizendo que quando isso acontecer, nós temos um lugar para nos refugiar. Nós temos um lugar para nos proteger. E nós estamos passando por um grande vendaval, irmãos. Fecha, abre comércio, a incerteza do trabalho. Nós nunca passamos, talvez, eu nunca, jamais, mesmo naquela época da crise lá do Sarney, que hoje você ia no mercado, hoje comprava um pacote de arroz por 10 cruzeiros, no outro dia você ia, estava 15, no outro dia você ia, estava 20, no outro dia você ia, estava 25, uma recessão danada. Os mais velhos aqui vão lembrar disso, quem passou por aquele governo, até que veio a URV depois, né, tem o plano Collor, que quebrou um monte de gente, e muitas famílias padeceram naquele tempo, mas não se compara com aquilo que nós estamos passando. A igreja está sendo afetada, os não de igreja estão sendo afetados, os crentes estão sendo afetados, os não crentes estão sendo afetados, o vento está batendo contra o crente, contra o não crente, mas há uma diferença na vida do crente. O crente tem onde se refugiar, o crente tem onde se esconder, o crente tem onde se encontrar em segurança. Amém, igreja? Amém. E nós temos que levar essa mensagem para as pessoas. A vacina é importante, daí eu já tomou a vacina, graças a Deus. É importante. É importante a vacina? É importante a vacina. Precisa da vacina? Precisa da vacina. Mas até essa vacina chegar, até os nossos governantes pararem de brigar, até os governos pararem de olhar para o seu umbigo, olha os nossos deputados lá, os nossos senadores, eles não estão nem aí conosco. Esses políticos aí, se colocar tudo num balaio, não dá um.
E o nego fica brigando em rede social por causa de político, defendendo A, defendendo B. Nós estamos lascados na mão desses caras, eles não estão nem aí. Eles não abriram mão de um centavo do salário dele para ajudar, para comprar uma vacina, para fazer alguma coisa. Mas o nosso refúgio é o Senhor que fez os céus e a terra. É isso que nós temos que entender. As tempestades vêm, bate contra o nosso barco, vem forte contra a nossa vida. Mas nós temos um lugar para nos refugiar, nós temos um lugar para nos proteger do vento, da tempestade, da força das águas. Aqueles discípulos estariam perdidos se Jesus não estivesse ali. Porque há uma, digamos, talvez, um pensamento geral de todos aqueles que estudam a Bíblia, que a tempestade que aconteceu ali naquele dia não foi uma tempestade comum, não foi uma tempestade natural. É por isso que o texto da Bíblia lá diz, de repente, assim, do nada, apareceu. Porque antes de chegar a tempestade, né, começa o vento a ficar mais forte, e aquela brisa dá lugar para um vento mais forte, vai aumentando, de repente, ali aquele braço do mar, né, que era o lago de Genezaré, onde eles estavam, e começou e tal, devagar, mas não, ali veio de repente, do nada, aquela tempestade veio. E aí a Bíblia diz que os discípulos foram falar com Jesus. Que os discípulos foram até Jesus. Jesus, será que você não está vendo aí, que o Senhor não está vendo, né? Você não, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo o vento forte? Né? As tempestades, eles falam, né, que a água estava subindo na cabeça de Jesus. É mentira, o barco que Jesus estava era um barquinho diferente, um lugarzinho que tinha lá, que a pessoa entrava ali e ali não entrava água, ali nada, ele estava bem sossegadinho ali, no quentinho, tranquilo, né? O pessoal prega por aí, né? Que aquele barco era um barco que as ondas batiam, a água vinha na cara de Jesus, molhava o travesseiro de Jesus e não sei o que tem. Não. Era um barco totalmente diferente do que os pregadores aí pregam. Tá? Havia um lugarzinho, uma espécie de uma cabininha naquele tipo de barco, onde ele estava ali, tranquilão, sossegado, descansando. Porque ele ia enfrentar uma casta de demônio lá, mais à frente. Foi por isso mesmo, né, pastor? Já tinha passado o dia todo pregando, ensinando, né? Aí passa a noite inteira em oração. Num corpo físico, ele precisava descansar. O seu corpo físico, porque ele estava ali como homem, ele precisava descansar. Porque o nosso Deus não dorme. Nosso Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, não dormitará o guarda de Israel. Amém? Os olhos deles estão atentos sobre nós. Então a Bíblia é conceito da maioria dos estudiosos da Bíblia, que aquela palavra repreender está falando no grego da mesma palavra quando se repreende um espírito maligno. Quando se repreende uma legião de demônios, quando se repreende o mal. Amém? Deu para você entender? Então, o que eu aprendo? O que eu faço na época da tempestade? Entro em desespero? Pulo do barco? Não. Vá até Cristo. Vá até Jesus. A nossa atitude em tempos de tempestade é ir até o Mestre. E também o Mestre olha para eles e falou, cadê a fé de vocês? É nessa hora que o crente demonstra a fé dele, irmãos. Não é na hora que está com a conta no banco gorda, na hora que está com o corpo cheio de saúde. Eu fico olhando às vezes para certos crentes que na época da adversidade, meu Deus do céu, reclama, murmura. Quando chega a tempestade, nossa, nem parece que nasceu de novo, nem parece que tem Deus, nem parece que serve. O semblante fica assim, ó. Semblante cai, tem o costume de dar risada, tem o costume de conversar, tem o costume de estar no meio dos irmãos, aí se isola, aí não quer conversar com ninguém, aí amarra a cara, fecha o semblante, atitude que muitas vezes o crente toma. Jesus olhou para eles e falou, cadê a fé de vocês? Nós temos que ter fé nesse momento.
Nós temos que ter fé de que há conosco um que pode mais do que toda a ciência, um que pode mais do que toda a praga, um que pode mais do que Satanás, e seja lá de onde que está vindo essa praga que está assolando o mundo, o nosso Deus está acima de todas as coisas, está acima de tudo isso. Amém. É nessa hora que nós temos que praticar a fé. Não foi isso que Jesus falou para eles? Homens de pequena fé, chamou eles de bullying, né? Homens de pouca fé. Né? De pouca fé. Seus bullying. Cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês que Jesus esperava deles? Que eles exercessem a fé ali. Que eles se levantassem talvez. E eu posso até estar aqui exagerando, me empolgando no que eu vou dizer, talvez. Mas talvez Cristo quisesse que eles executassem aquele comando contra aquele responsável pela tempestade. Cadê a fé de vocês? E agora eu vejo muita gente desanimando nessa época de pandemia. Eu acredito que tem muito crente sem vergonha e safado, essa é que é a verdade, que está se aproveitando da pandemia para esfriar, para pecar, para se afastar, para não querer ir na igreja. Está dando desculpa, porque no mercado vai, no açougue vai, na praça vai, na praia vai, jogar bola vai, andar de bicicleta vai, andar de carro vai, aglomera no meio dos outros. Mas para ir na igreja, aí já é crente sem vergonha. Mas tem uns aí que estão permitindo que a pandemia esfrie ele. Irmãos, eu não quero pegar vírus não. Depois que eu fiquei sabendo aí que quem tem sangue tipo A, a ciência, né? Diz que agora quem tem sangue tipo A é mais fácil de se contaminar. Eu tenho sangue tipo A. Meu Deus. Tudo para ajudar, né, amigo? Agora lascou tudo. O meu também é. Então, só se a gente ficar dando ouvido para isso aí. Cara, a gente faz a nossa parte e entende que morrer, que viver é bom, mas morrer é lucro. Amém. Uai, não é isso que diz a Bíblia? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu quero ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Nem eu quero morrer agora. Tem muita coisa ainda pela frente, eu acho, eu creio, né? Mas eu quero que vocês entendam que é nesse momento que nós temos que demonstrar a nossa fé. Olha, ô Jesus, será que o senhor não vê que nós estamos perecendo? Jesus lá no bem bom, quentinho, sequinho, sossegadinho, né? E de repente Jesus vai e fala para ele, ô, cadê a fé de vocês, ô homens de pouca fé? Por que vocês estão desesperados? Cadê a fé? Quero dizer uma coisa aqui, profeticamente, aqui, que Deus confirma a palavra da nossa boca. Você vai ver muita gente aí desempregado, você vai ver muita empresa quebrar, você vai ver muita, mas o povo de Deus vai estar sendo provido. O povo de Deus vai ter o necessário. O povo de Deus vai ser abençoado no meio dessa pandemia. Você vai escutar um monte de gente reclamar para você, e você vai olhar e vai falar, o pastor falou lá no culto. O pastor falou e outros estão falando, porque Deus cuida de nós. Deus não cuida, meu querido, Deus não cuida de você só quando está tudo bem. Quando está tudo bem não precisa de cuidado. Ai, está com o bolso cheio, está empregado, está com saúde. É no tempo da adversidade, é no tempo da tempestade que nós conhecemos a glória de Deus, que nós experimentamos a glória de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que exercer a nossa fé. Nós não vamos para aglomeração. Nós não vamos perder o nosso tempo para ir atrás de presidente, para botar a mãozinha em presidente, em político, em nada dessa cambada, não. O engraçado é que o cara vai lá ver o presidente lá na outra cidade, mas no culto não vai, o miserável, porque lá no culto pega Covid. Né? Vai lá na aglomeração, tira até fotinha com o cara. Olha, tirei a foto com o Bolsonaro, com o Messias. E se esquece de glorificar o verdadeiro Messias. E se esquece de adorar o verdadeiro Messias. E se esquece de clamar o verdadeiro Messias. Faz um esforço para estar com o Bolsonaro, mas não se esforça para estar na presença do Messias Salvador. Né? Então o cara vai arriscar a vida dele lá. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos ficar andando na nossa cidade dando mole para vírus nenhum. Mas nós vamos continuar praticando a nossa fé. Nós vamos continuar nos reunindo para adorar a Deus.
Nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar colocando em prática a nossa fé. Quem tem fé aqui, diga amém. Amém. Então, pela fé você vence, pela fé você triunfa, pela fé você será provido, pela fé você será protegido, pela fé você será agraciado. Quem crê nisso aqui que eu estou falando nessa noite? Então Jesus olha para eles, né? A Bíblia diz que ele é um refúgio contra a tempestade e um esconderijo contra o vento. Lá vão os discípulos, desesperados, como muitas vezes também nós ficamos. Nem parece que a gente serve a Deus, às vezes. Nem parece. A gente já entrega os pontos na primeira investida do inimigo. A gente já desiste no primeiro sinal de vento, no primeiro bombardeio que a gente recebe, aí os discípulos correm lá, Senhor, salva-nos, estamos perecendo, vamos morrer. Aí Jesus olha para eles e diz, por que temeis, homens de pequena fé? Você não precisa temer nada. A Bíblia diz que nós temos que temer a Deus. Amém. A Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita. Eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor fala para nós. Nós temos medo, infelizmente somos humanos, temos receio. Ficamos assim preocupados. Mas Ele está no nosso barco. Ele está na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Então Jesus olha para eles. Por que temeis, homens de pequena fé? Não é tempo, irmãos. Aliás, não é tempo nenhum para o crente. O crente não vive por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve. A única coisa que o crente tem que procurar ouvir é a palavra de Deus. Ouvir. Mas o crente, ele não rege a vida dele por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele vê. O crente vive pela fé. Então você não pode perder tua fé. Eu tenho fé de que a qualquer momento nós vamos ligar a nossa televisão e vamos ver, acabou a praga. As pessoas o vírus sumiu, desapareceu. Não entendemos o porquê que ele não quis ficar mais aqui no nosso meio, mas ele desapareceu. Ora que Deus, porque para mim Deus não perdeu o controle aí de nada. Hora que Deus resolver falar assim, chega, cessa a praga, essa praga vai cessar no nome de Jesus. Eu acredito nisso. Você crê comigo aqui, ó? Aqui, concordar aqui na terra, você sabe, né? Ligar aqui na terra, será ligado no céu. Vamos crer nisso. Que a qualquer momento, como já aconteceu, eu vi uma pessoa falando de uma época aí que aconteceu também há alguns anos aí atrás, uns bons anos atrás. Houve, aí de repente sumiu, desapareceu, ninguém se contaminava mais, ninguém pegou mais. Uma das pragas aí que assolou o mundo também. Mas eu quero que você entenda que nós temos que ter fé no meio disso tudo. Nós temos que manter a nossa fé. Continuar buscando, continuar louvando, continuar tendo que trabalhar, tem que trabalhar, vai trabalhar. Continuar, Senhor, eu saio da minha casa, eu não quero trazer isso aqui para dentro da minha casa, eu não quero pegar, eu não quero passar por um hospital, eu não quero experimentar leito de nada. Me proteja, Senhor, eu me escondo no teu esconderijo que é Cristo. Senhor, o vento está aí, a tempestade está aí, mas eu estou escondido no teu Filho Jesus Cristo. Me protege de todo mal, me livra, e se porventura o bloqueio for furado, o Senhor me guarda, me proteja, porque eu quero ainda fazer muitas coisas para a glória do teu nome. Então, Jesus cobra deles fé. E às vezes nos falta fé. A gente demonstra que tem fé quando a gente está com o bolso vazio. A gente demonstra que tem fé quando a gente está com uma enfermidade. Quando está tudo travado no nosso caminho. Quando nada está dando certo, é aí que a gente vai demonstrar a nossa fé. É nesse momento que a gente vai falar realmente, que a gente vai mostrar realmente se Deus é conosco. É aí que nós vamos nos levantar e vamos falar a palavra. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus tem porta aberta para mim, não vai fechar. E se fechar aqui, Ele vai abrir lá. Amém?
Eu creio no Deus que cura, eu creio no Senhor que me sara. Ele é o Senhor que me sara, Ele é o médico dos médicos. Nós temos que pegar a Bíblia e mostrar, ó Senhor, está escrito na tua palavra, isso é orar a palavra. Está escrito na tua palavra que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor sara. Está aqui o versículo, Senhor, está aqui escrito, ó, é Ele que me cura de todas as enfermidades e perdoa todas as minhas iniquidades. Salmo 103, versículo 3. Está aqui na tua palavra, Senhor. Então eu quero que o Senhor faça isso comigo. Então falta fé às vezes para nós. Falta a gente acreditar. Né? As pessoas falam tanto em poder. Né? A pessoa está tão preocupada em rodar. A pessoa está tão preocupada em saltar, em rodopiar. Você não é contra isso? Se vem do Espírito, eu não sou contra nada do que o Espírito Santo faz. Se o Espírito Santo é dele, é o Espírito que está fazendo, glória a Deus, porque tudo que o Espírito Santo faz é bom. Você pode dizer amém por isso? Diga assim, tudo que o Espírito Santo faz é bom. Eu não sou contra o que o Espírito Santo faz. Mas as pessoas estão preocupadas com isso aí na hora que precisa demonstrar fé. Aí fica como se o mundo tivesse acabado, a vida tivesse cessado. Então a Bíblia diz aqui que Jesus olhou para eles e perguntou para eles, e a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Cadê a fé? Né? Amém? Não é brincadeira, né? Ser cristão não é só catar uma biblinha, colocar uma roupinha de crente, né? Tem gente que aí já fez um modelo da roupa do crente, né? A roupa do crente, o modelo da roupa do crente é a decência. Se é calça, se é saia, se é blusa, se é camisa, é decência. Se está decente, é roupa para crente usar. Se está indecente, seja uma saia, seja uma calça, seja uma blusa, seja lá o que for, não serve para nós. Nós temos que servir o que é decente aos olhos de Deus, né? Então, às vezes, a pessoa está aí, vivendo um tempo desse, de tribulação, e não tem fé. E sem fé, nós não somos nada. Sem fé não tem vitória. Sem fé não tem tempestade que passe. Sem fé o vento vai continuar permanecendo. Sem fé nós não vamos ver o agir, o mover, a glória de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então Jesus olha para eles e fala isso. Então ele se levanta do barco, ali no barco, então levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Então o mar que estava agitado parou de estar agitado. O céu que estava escuro provavelmente deu lugar. Né? Saiu aquele clima de trevas. O mar que estava para lá, as ondas que eram altas agora estão calmas. E o barco está sereno, tranquilo sobre as ondas. Porque quem está em Cristo, depois de toda a tempestade, experimenta a bonança. Quem está em Cristo, depois de todo o vendaval que passa, experimenta a bonança. Diga isso para você, eu vou experimentar a bonança. Eu vou experimentar um tempo de paz, eu vou experimentar um tempo de bênção. Né? Por que aconteceu isso? Porque Cristo estava ali. Porque Cristo estava com eles. Com quem Cristo está aqui nessa noite? Então não importa a dimensão da tempestade do vendaval que nós estamos passando. Vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, chega, já deu. Para agora. Agora é hora do meu servo e da minha serva experimentar a tranquilidade, experimentar a paz, experimentar a vitória. Quem está em Cristo passa pela guerra, mas não morre na guerra, experimenta um tempo de paz. Da mesma forma que eu acabei de dizer em relação à tempestade e o vendaval. Nós passamos. Né? Houve um tempo na minha vida, por não conhecer muito bem as Escrituras, embora não conheça muito ainda, que quando a gente passava por um momento, tudo era o diabo, né? Puxa, eu estou passando por isso porque é o diabo. Eu estou passando por aquilo porque é o diabo. Não, eu aprendi. E Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós não podemos desanimar nos tempos da aflição. Foi isso que ele ensinou? Tem de bom ânimo.
Então Deus está falando conosco aqui nessa noite. A tempestade está batendo contra a tua porta, serva de Deus. A tempestade está batendo contra o teu barco, o vento tem batido forte contra a tua vida, seja lá de que forma ele está vindo, às vezes vem na forma de uma enfermidade, às vezes vem na forma do desemprego, de uma situação financeira, de um problema conjugal. O Senhor está dizendo, não desanime em tempos de tempestade. Não desanime, tenha bom ânimo, porque a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Jesus se coloca de pé no barco e ele repreende, né? Ele dá uma voz de comando. E a Bíblia diz que seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. E os homens ficaram maravilhados, né? Porque tem gente que não conhece ainda o Cristo que serve. Tem gente aí que se assusta. Nossa! Né? Eu vejo algumas pessoas assim, Deus me surpreendeu. Deus me surpreenderia se ele não fizesse nada. Deus me surpreenderia se ele me deixasse sozinho, abandonado. Surpresa para mim seria se não houvesse milagre onde Deus está envolvido. Eu olho para esse texto e vejo a falta de conhecimento que eles tinham de Jesus. Olha, e aqueles homens, que homens que ele está falando? Quem que estava ali com ele? Os discípulos, irmãos. Que toda hora estava vendo Jesus ressuscitar um. Olha, uma coisa que me chama atenção na Bíblia, está lá no Evangelho de João, se eu não estiver enganado, lá no finalzinho, diz assim, que se fosse registrar todos os milagres e as obras que Jesus fez, não seria possível todos os livros do mundo registrar o que ele fez. Porque a gente pensa que Jesus fez só o que está escrito aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia foi registrado aquilo que Deus entendeu que era necessário ser registrado. Mas Jesus fez obras, mas fez muito mais do que está registrado aqui. E aqueles discípulos eram testemunhas oculares. Toda hora ele estava ressuscitando um. Toda hora tinha um braço endireitando, uma perna endireitando, um paralítico andando, um cego vendo, toda hora. Foram muitos e muitos milagres que Jesus fez que não foram registrados aqui. E aí eles vêm e me falam isso. E os homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O teu Deus pode todas as coisas. Então não se surpreenda quando você vê um câncer sumir. Não se surpreenda quando você vê um sangue ser limpo no corpo de uma pessoa. Não se surpreenda se alguém aí for ressuscitado. Não se surpreenda se aquilo que parecia impossível se tornar possível na tua vida. Esse é o Deus que você serve. Que homem é este? Este homem é Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Ai, Deus me surpreendeu. Meu irmão, se Deus te surpreendeu, Deus me surpreende se ele pisar na bola. Deus me surpreenderia se ele mentisse. Deus me surpreenderia se ele não fizesse. Porque é normal milagres nas mãos de Deus. É normal ele socorrer. É normal ele fazer coisas grandes. Quem está comigo aqui nessa noite? Eu quero pregar essa palavra para gerar fé no teu coração, para te animar. Para você levantar a tua cabeça e prosseguir. Porque quando terminar a tua vida aqui, Cristo está no teu barco, você vai estar com Ele lá na eternidade para todo sempre. Amém. Para nós não termina aqui. A nossa trajetória não é o final aqui. Sinceramente, não vou sentir saudade de nada desse mundo. A não ser das nossas reuniões, dos nossos cultos, dos nossos batismos, né? Às vezes eu estou lá em casa e fico pensando no tempo passado, quando eu ainda era um jovem evangelista, começando no ministério. Lembro de um monte de coisas assim, que dá saudade daquele tempo, das vigílias, né? Das libertações, das coisas que eram feitas. E aí o Espírito Santo fala no meu coração, mas você não precisa viver de passado. O Cristo que você serve é o mesmo naquele tempo, ele vai continuar sendo hoje, vai continuar sendo eternamente. As mesmas coisas que nós experimentamos lá no passado, nós vamos experimentar hoje, vamos experimentar amanhã.
No futuro nós vamos ver um monte de gente andar, paralítico levantar, cego ver, pessoas serem curadas, testemunhando ali no nosso altar, que se Deus quiser, domingo nós vamos concretar, vai subir lá no nosso altar e vai falar, olha, eu entrei aqui assim e agora estou assim para a glória de Deus. Porque o nosso Deus não nos surpreende. Nosso Deus é normal Ele fazer coisas grandes e maravilhosas na nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Henrique, por favor, pode cortar.